Imagens geradas por inteligência artificial vão destruir o mercado de produções animadas? Esse é um ano que está, né, tá surgindo muitas polêmicas, né, muitas coisas como o metaverso e agora essa questão de uso de imagens geradas por inteligência artificial. Né? Então vamos lá. Um artigo escrito por Nick Saraev na plataforma Medium tenta prever, de uma maneira meio catastrófica, né, o impacto que as imagens geradas por AIs, plataforma de geração de imagens digitais, terão no mercado de animação em menos de 5 anos. Segundo Saraev, a facilidade, rapidez, custo e melhoria dessas ferramentas irão reduzir o valor dos salários e o número de comissões, o que já estaria acontecendo com o mercado de ilustrações. Isso é bem interessante, né? Porque provavelmente você que está nos ouvindo já deve ter visto, tem aparecido bastante em redes sociais, né? De imagens geradas por computador que se você olha, você nem parece, né? Parece uma pintura ou uma pintura clássica, ou então uma pintura mais moderna, digital, né? E você não sabe que na verdade, foi gerada por um algoritmo, né? Gerado por uma plataforma que consegue basicamente pegar imagens e depois que você coloca, você insere alguns termos, ele gera uma imagem pronta em alta resolução, né? E em muitos casos uma imagem que parece realmente pintada por um ser humano, já finalizada, pronta para você publicar em qualquer lugar. Né? Então, isso está acontecendo, isso não é um fenômeno novo, e eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa considerar aqui para começar. E, novamente, isso é um início de uma discussão, porque agora finalmente chegou num ponto, é aquele negócio, né? Chega num ponto que começa a meter medo, que não é só uma coisa engraçada que é feita, que aparece assim, que fala, que divertido, tipo os deepfakes, né? Parecia uma coisinha divertida, e daqui a pouco, quando começaram a fazer com vídeos políticos, onde às vezes você nem nota que a boca da pessoa está sendo alterada, que o rosto está sendo alterado, aí a pessoa começa a ficar com medo e fala, não, precisamos discutir. E acho que basicamente está chegando nesse ponto, principalmente que está impactando agora, pode impactar agora a animação. Né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente falar sobre o que são essas plataformas, o que elas fazem. Tá? Não vou entrar em questões técnicas aqui. O segundo ponto é tratar no que isso vai ter de impacto direto, principalmente no trabalhador, no animador, sabe? O que isso pode impactar talvez em modelo de negócio, mercado de trabalho, questão de direitos autorais, né? E se der tudo certo, a gente tenta chegar numa conclusão ou não. Então, antes de passar para o céu, eu vou começar justamente com essa primeira parte de tentar fazer um geral sobre essa questão. Né? Vamos lá. A gente pode começar falando são basicamente duas coisas. Um é o que, pelo que eu entendi também, porque ainda tem muita coisa. Você começa a entrar, a pesquisar essas coisas, é que nem o metaverso, você começa a entrar num buraco negro de tantas definições, ainda mais porque, nesse caso específico, são coisas muito técnicas, né, de desenvolvimento, de programação muito pesada. Então, mas basicamente acho que hoje são duas grandes vertentes. É que, na verdade, devem ser as mesmas coisas. Tá? Eles trabalham eu acho a inteligência artificial mais pé no chão do que o metaverso, né? Sem dúvida, porque a gente está trabalhando agora com uma coisa muito específica. Eu falo assim, olha, tem computador gerando imagem final. É claro, o que isso vai impactar? Né? Metaverso ainda está no delírio, e eu ia falar isso mais para o final, mas como você também trouxe essa questão do metaverso agora, vale lembrar que, alguns dias atrás, saiu uma notícia falando que o metaverso, dentro da Meta, lá que é a empresa do Facebook, né, do Zuckerberg, diz que os próprios funcionários da área lá não estão nem mais usando as tecnologias mesmo que eles estavam tentando vender. Diz que todo esse papo do metaverso lá dentro está sendo meio que botado de escanteio. Né? E lembrando, como a gente já comentou em episódios passados, né, como cada empresa hoje, cada pessoa entende o metaverso de uma maneira, sabe? Não quer dizer que esse papo de metaverso vai morrer. Porque a Disney continua batendo nessa tecla. Né? Só que ela tem um conceito. Pilares, né? Exatamente. É um dos pilares lá da administração atual. E esse conceito de metaverso do lado deles é outra coisa do que a Meta estava querendo fazer. Né? Então tem esses pontos. Então, basicamente, assim, a questão da inteligência artificial, você tem a questão dessa. São ambos. E é isso que eu consigo entrar nos termos muito técnicos. Então, quem for programador e puder, né, depois esclarecer, comenta nas nossas redes sociais. Tá? Porque tem a questão da OpenAI e tem a questão da NERF. Né? Que são. A NERF, na verdade, quer dizer Neural Radiance Field, que é campo neural.
né? Que eu já ouvi falar muito esse termo campo neural, mas também não sei o quanto se aplica nessa questão. Mas basicamente é isso. Tá? Que são algoritmos que basicamente o que eles fazem? Eles catalogam um gigantesco banco de dados de imagens, tá? E aí ele consegue criar novas imagens em cima disso, renderizar, né? Já entregar uma imagem final como se fosse o que a gente considera como, tipo, olha, uma foto ou uma pintura, tá? Ou eu tô falando uma coisa muito mais puxada para pintura agora, mas já existe um trabalho para fazer imagens realistas, tá? E ele já consegue cuspir, né, que eu falo assim, já consegue fazer o output dessa imagem na resolução que você quiser, e você consegue gerar essa imagem baseada em inclusão de palavras-chave. Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo, assim, eu quis fazer uma imagem que vai ilustrar a chamada, né, desse episódio, que eu falei assim, homem velho numa casa que voa com um cachorro. Eu quis basicamente falar assim, fazer o Up, né, o Altas Aventuras. E saiu uma imagem que depois vocês vão ver. Tudo bem, assim, óbvio que eu estava esperando que fosse uma imagem bizarra mesmo, que é só para ilustrar, mas assim, eu já vi cada imagem, digamos assim, arte, né, feita por inteligência artificial, que você fala assim, meu, que absurdo. Né? E eu vou chegar nesse ponto específico depois. Mas, e agora contando também um pouco de história, isso não é uma coisa nova. Né? Pra você ter uma ideia, essa primeira ideia de ficar gerando imagens pelo computador, né? Uma das primeiras plataformas que fazia isso, na verdade, era uma série de programas que eles deram o nome de Aaron, que foi desenvolvido por Harold Cohen, que é um artista inglês, o cara é artista, o cara é desenhista, pintor, que também mexia com desenvolvimento, isso no início, da década de 60. Sabe? Então, a própria computação ainda estava muito no início ainda. E ele começou a brincar com isso no início dos anos 60. Ele, inclusive, depois vai para os Estados Unidos, ele vai para, acho que se não me engano, na California Institute of the Arts. Ele chega a ser professor lá, acho que por 30 anos, mais ou menos. Né? Então, é um cara que continuou, ele, se não me engano, ele faleceu em 2016. Tá? Ele basicamente passou a vida dele lidando com essa questão de melhorando programas para ver como que os computadores conseguiriam fazer imagens, artes ou fotografias o mais próximo possível. Né? Tudo com geração via programação, via algoritmo. Né? Que mais? Então, e nos últimos meses, né, que acabou trazendo essa discussão, quando começou a pintar muito dessas imagens nas redes sociais, né, eu fui procurar como é que faz essas imagens, né? E basicamente são algumas plataformas. As mais conhecidas hoje, elas se chamam DALL-E 2, né, DALL-E 2, Stability, Midjourney e GPT-3, GPT-3, né, em inglês. Essas plataformas elas geram imagens, né? Então, obviamente, a gente está aqui focando porque eu quero direcionar isso para animação. Mas, especificamente para animação, tem uma ferramenta que também não é uma ferramenta muito novinha. Assim, ela tem, obviamente que não é tão antiga quanto o Aaron da década de 60, mas já tem alguns anos, que ela chama Crypco, né? Onde, basicamente, o pouco que eu consegui ver aqui, já tem alguns vídeos no YouTube, já tem a ferramenta, você consegue criar como se fosse um banco por exemplo, de olhos, boca, expressões. Às vezes nem isso, às vezes só um desenho básico e a própria ferramenta já identifica quais são funções de sorriso, tristeza, fazer não com a cabeça, fazer sim com a cabeça. Quer dizer, você coloca o desenho lá dentro, ela mesmo já pega e adapta isso para você depois clicar em botões e eles simularem. Então você pode fazer simulação de vogais, né, se você for fazer lip sync, que é uma versão mais, talvez não tão customizável, mas muito mais bem resolvida do que todos esses handles que quem é animador sabe que precisa criar no Tumbum para você poder fazer a animação. Né? Então, já existe um movimento também para essa questão de animação. Não só isso, tem também, foi feito eu não lembro agora, tá aqui. Na verdade, assim, tem um artigo, desculpa, esse artigo, na verdade, ele menciona um vídeo que a Toei Animation fez em 2017, que ela basicamente também, ela criou um algoritmo, onde qual era o objetivo dele? Fazer o que a gente conhece como os in-betweens, que são os intervalos, né? Então você faz os keyframes, que são as poses principais, aí você tem que animar quadro a quadro na animação tradicional, animação 2D, para você simular o efeito do movimento.
né? Com esse algoritmo, a Toei ela conseguiu fazer com que essa inteligência artificial conseguisse prever quais são esses intervalos e criar automaticamente. E essa criação seria um processo bem rápido. Porque isso é uma das vantagens dessas plataformas que criam imagens hoje, né? Eles criam com uma velocidade muito grande. Mesmo que você coloque, às vezes, muitos inputs, muitas informações para montar a imagem, normalmente o resultado sai em alguns segundos. Tá? E óbvio que a função aqui é diferente, e eu não achei, a princípio, nada além desse teste que ela fez em 2017. Mas esse teste, depois eu posso colocar o vídeo na descrição desse episódio, o resultado final, diria que fica na casa dos 85% de acerto. Você sempre tem alguma coisa que sai do lugar, tal, né? Que é basicamente assim, como conceito que, né, lida muito com CGI, lida muito com Maya e outras ferramentas 3D de modelagem. Quando você vai simular uma animação, você já tem esse é um recurso já antigo de ferramenta 3D, onde você cria, né, os seus modelos, você faz algumas poses e você pede para o próprio computador fazer esse intervalo, né? Só que ali é uma maneira diferente, você já tem muito mais dados ali onde ele pode prever esse movimento, e você cria essa animação, e depois você só vai lá e afina. Fala assim, não, aqui eu vou mexer dessa maneira, vou dar um movimento um pouco mais lento aqui, e o processo, no conceito, seria a mesma coisa, só que feito com quadro a quadro. Né, onde você, desculpa, quadro a quadro não, porque a própria ferramenta 3D também ela faria isso, né, o CG também faria isso, só que é um 2D, né, então ela é chapado, então você teria que talvez, se a gente está lidando hoje com imagens vetoriais, toda vez que a gente faz um desenho, próprio no Tumblr e outras ferramentas, né, digitais, você pode aumentar o tamanho dessa linha, mover o posicionamento dela sem mover todo o resto, você tem que desenhar todo aquele frame de novo, né? Então hoje já está bem fluido nesse ponto, então para você fazer os ajustes seria um processo muito mais simples. Além disso, essas questões de usar essas plataformas, agora puxando de novo para a ilustração, né, eles já estão, já chegou num nível, já está num nível hoje, onde já tem vários casos onde tem artistas, ou às vezes pessoas que nem artistas são, criando histórias em quadrinhos completas, todas em inteligência artificial. E é impressionante como, em alguns dos artigos que eu li, porque o grande lance é porque, assim, toda vez que você coloca algum tipo de input, né, vamos dizer assim, algum tipo de informação na plataforma para ela gerar essa imagem, a princípio ela sai de um jeito. Se você muda alguma informação, ela pode sair completamente diferente da outra imagem. Quer dizer, você quebra, na verdade, o estilo, né, o estilo visual daquela história que você está tentando contar, daquelas imagens que você está tentando contar. Mas já há artigos falando sobre isso, de como que o pessoal está trabalhando, está conseguindo mexer da maneira que eles colocam essas informações dentro da plataforma, para que elas comecem a gerar as imagens com o mesmo estilo visual. Isso é muito maluco. E tem dois casos que eu achei a arte muito boa, tá? Que é o exemplo do Jordan Booker, que ele fez uma HQ chamada The Terrible Misfortunes of an Intergalactic Traveler, tá? Que ele é bem inspirado em Moebius. E quem conhece o Moebius sabe como é o estilo do artista francês, o Jean Giraud, tá? E é muito, muito lisérgico, mas, novamente, a qualidade gráfica, depois vocês procurem, eu vou tentar colocar, porque se começar a colocar muita referência, talvez a descrição fique muito grande, mas eu vou colocar esses exemplos que eu estou usando, eu vou colocar na descrição, porque eu acho que vale muito a pena. Tá? E tem também um outro artista chamado Christian Bach, que ele criou uma história chamada Entering the Decor, tá? Que, isso também é uma coisa legal mostrar as referências, eles lembram para mim, tá? Muito o trabalho do Dave McKean, que quem deve conhecer, é óbvio que ele é um artista absurdamente bom, mas ele ficou muito conhecido há um tempo atrás porque ele fez as capas da HQ do Sandman, muitas HQs do Sandman foi ele que fez. E também em alguns pontos lembra o Bill Sienkiewicz, que é o artista conhecido pelo Electra Assassina. Tá? Então, tá um negócio muito louco, eu já quero passar agora para o Selby e ver o que o Selby me diz, porque aí, para a gente já começar a entrar em alguns detalhes, pegar a opinião sua também, sabe, e ver como que isso pode impactar o mercado de animação como um todo. Manda bala. Como você bem disse, eu acho que a inteligência artificial está muito mais pé no chão em relação ao metaverso. Sem dúvida. Não só conceitualmente, mas na prática mesmo, né? Porque, como você bem disse,
parece que cada corporação enxerga o metaverso seu jeito, né? E a gente não sabe direito qual que é o ponto de partida e de onde eles querem chegar, mas a inteligência artificial não, a gente está vendo coisas na prática acontecendo, né? A gente tem, por exemplo, na minha área, que é o jornalismo, a partir de banco de dados, a inteligência artificial ela consegue elaborar notas jornalísticas. Aí você vai perguntar, mas como que ela consegue produzir uma nota jornalística? Se você fornecer para a inteligência artificial um banco de dados e explicar para ela que tipo de informação que ela precisa publicar, ela consegue fazer uma nota e consegue com uma boa qualidade, pelo menos nos testes que eu vi. Por exemplo, você quer informar as pessoas sobre o trânsito na cidade. Então você informa a inteligência artificial, ela vai lá, pega as informações de trânsito da cidade e ela consegue construir uma nota explicando para o leitor, né, para o espectador, se for um vídeo, enfim, no texto, dizer ó, onde que está tendo trânsito, quanto que é, qual o tempo que está demorando para transitar de um lugar para o outro. Isso é possível. Na área jurídica, a gente tem exemplos de inteligência artificial elaborando petições, né, que são aquelas notas mais simplificadas, né, com um pedido inicial, né, feito na justiça. Então, a inteligência artificial consegue fazer isso. E, como o Paulo disse, há exemplos muito legais na ilustração. Tanto em revistas ou mesmo em sites que usam ainda ilustração para compor reportagem, para ilustrar alguma coisa, a inteligência artificial ela não é usada ainda, embora a gente já tenha exemplos de capas, né, de fotos já exploradas em material jornalístico e publicitário, mas no dia a dia, a inteligência artificial ela pode ser usada para encurtar o tempo de produção da ilustração. Então, por exemplo, o artista ele quer testar uma determinada ideia, ele pode fornecer essas informações para o computador e aí ele te dá algumas ideias e a partir dessas ideias você pode trabalhar a sua, né? Então você acaba encurtando o tempo de produção, ou então pode, dependendo do artista, deixar ele mais louco ainda, né? Porque a partir do momento que a máquina te fornece uma ideia maluca, pode ser até que ele tenha outras ideias a partir disso. Mas a gente vê que isso faz com que diversas áreas, eu dei 3 exemplos aqui, mas a gente vai ver uma mudança drástica em várias áreas de trabalho, dentro daquilo que a gente até já comentou aqui em edições passadas, que é uma transformação que a gente vai ver no mundo do trabalho. Aqui no Brasil mesmo, a gente já discutiu que há uma série de empregos que já não existem se a gente for para outros países, se for para os Estados Unidos, para a Europa, esses empregos praticamente eles já se reduziram muito, e no Brasil a gente ainda vê o caso do cobrador de ônibus, né, ou do trocador, né, dependendo de onde você mora, o caixa de supermercado, né, que você não precisa mais ter tantos como a gente tem hoje, ou do frentista, né, do posto de ônibus, do posto de gasolina, posto de combustível, mas isso aí vai acontecer em outras variadas áreas, baseados nessas transformações tecnológicas. Na animação, a gente vai ver isso acontecer, embora a gente... Eu acho que até no cinema, essas transformações elas ocorrem com uma regularidade muito maior. A gente já viu outras transformações desse tipo acontecendo. Ouvindo o Paulo, né, o que ele estava comentando, eu lembrei daquela tecnologia Morph, né, que ficou muito famosa naquele videoclipe Black and White do Michael Jackson, né, depois começou a ser usado em exaustão em tudo que era efeito de videoclipe, de cinema, de televisão, e eu lembro que na época eu tinha saído até um software, né, vinha no CD-ROM, para você brincar. Quer dizer, isso pouco tempo depois do videoclipe sair, acho que 1 ou 2 anos, não lembro, já tinha aquilo para você brincar com foto em casa, né? Então, essas tecnologias, elas aparecem, elas mudam e criam essas transformações e as empresas, elas começam a precisar se transformar, né? Na animação, propriamente, tem até esse exemplo do Sarajevo aí no artigo dele, ele cita o caso da Neural Radiance Fields, né, que está desenvolvendo, né, uma dessas tecnologias, e fala que, para mim, isso vai acontecer muito mais até do que da animação propriamente dos personagens,
que é o uso da tecnologia de inteligência artificial na construção de ambientes digitais, de ambientes 3D. Então, como o próprio artigo fala, isso vai baratear a produção, porque você vai precisar de menos artistas por cena nessa coisa de construção de ambientes. Também vai eliminar o tempo, né, o gasto para rotoscopia, para material, né, que se origina, né, que você vai, às vezes, traçar, né, para criar um ambiente ou um personagem, no caso, e aquelas cenas que você tem muitos personagens se movendo, né, que são multidões ou batalhas, né, aquelas grandes batalhas, ou que tem muitos veículos. Isso a inteligência artificial tende a facilitar o trabalho. Mas, de novo, isso já aconteceu, a gente já viu algumas dessas coisas acontecendo no passado. Lembro do Rei Leão, que já teve trabalho de computação com personagens múltiplos, né? No caso ali do estouro da manada de gnus. Mas aí eram todos os personagens correndo na mesma direção. Aí no Corcunda de Notre Dame, que a gente tem a sequência lá topsy-turvy, que a gente tem personagens se movendo para lugares diferentes. Então a tecnologia ela vai se movendo. Isso vai criar transformações. Eu vou passar para o Paulo, mas eu posso também citar alguma uma coisa a mais também sobre essa parte do, do mundo do trabalho, que eu acho que aí também vai ter mudanças, né? E Pode aí eu citar, vou. Célio, manda bala. Já? Você quer que eu cite? Sim, sim, sim. Se eu tiver alguma coisa mais para complementar, eu É, complemento, mas manda porque bala. assim, eu acho, não sei se o Paulo teve essa visão ou não, eu acho um pouco o artigo, eu sei que o Sarajevo, ele foi pesquisar, ele tem especializado em artigos sobre inteligência artificial, Sim, mas sim. eu achei esse texto dele um pouco catastrofista em A relação, mesma coisa. né, aos animais. Falou, não, olha, você que tiver que fazer alguma coisa, faça em 5 anos, porque olha, você não vai ter mais trabalho daqui É, 5 anos, né? ele começa o texto assim, né? Tipo assim, olha, Ele você tem no começa o máximo texto assim. 5 anos para É, aprender, porque depois disso não vai ter mais é, mercado. Eu falei, eu acho pô, assim, como eu falei em relação às outras áreas, por exemplo, a minha área, jornalismo, ao pessoal do direito, ao pessoal da ilustração, não é que vai acabar o emprego. Acontece que em determinados postos de trabalho que você produz, que você presta serviço, você vai ter transformações. Então, por exemplo, hoje tem muitos jornalistas especializando. Aliás, eu mesmo sou uma pessoa que estou começando a me interessar mais nisso, inclusive estudei muito, inclusive para um concurso que eu fiz, que é, por exemplo, o jornalismo de dados, porque cada vez mais nós vamos usar bancos de dados. E isso tem muita relação também com a inteligência artificial, não apenas para a produção de jornalismo, de produção de matérias, mas também por conta do que a gente vai ver no futuro, né? Produção de notas jornalísticas, você vai precisar do profissional que lida também com o banco de dados. E isso vai acontecer com a ilustração, vai acontecer no mundo jurídico, no publicidade, e vai acontecer também com o cinema. Lógico que toda novidade tecnológica ela tem a ver com corte de custos, você eliminar né, o orçamento inchado, reduzir a força de trabalho, mas isso aqui não é novidade agora. Se a gente for voltar lá no começo da década de 1960, com a xerografia lá na Disney, né, com 101 Dálmatas, isso aí, você eliminou os traçadores, né? Você eliminou uma parte do trabalho no estúdio. Essas pessoas tiveram que se especializar em outra coisa para continuar trabalhando. Antes disso, ainda teve a moda do modernismo, né, com a animação limitada, que também veio para agilizar também a produção, mas a partir daí para cá, a gente vem sucessivas transformações. Né? Teve a pintura digital, que eliminou também uma parte da parte manual, né, de pintura de cenários e depois de personagens. Outras coisas de animação de computador, que eliminou trabalhos que eram manuais também, então muitas dessas pessoas, desses profissionais, acabaram se especializando, e eu diria até que melhoraram a questão do desenvolvimento de pré-produção. Não é à toa que a gente está vendo agora muita variedade estilística das animações digitais, porque eu acho que isso tem muito a ver também com a pressão feita na pré-produção, que essas pessoas elas foram todas para a pré-produção, né? Grandes animadores que é grandes talentos, eles que não migraram para animação digital, eles foram para a pré-produção e isso também criou uma pressão por novos estilos, né? Forçar os técnicos
a criarem novas ferramentas de produção. Então, uma coisa leva a outra nesse sentido. Então, não é que vai acabar. Acontece que isso aí vai criar transformações, às vezes para ruim, mas muitas vezes para o lado positivo, né? Então, eu não vejo esse lado tão catastrofista assim do Sarajevo em relação à tecnologia. Vai ter mudanças? Vai, mas não é também, como se falava assim, por exemplo, a animação de computação vai acabar com a animação tradicional. Se a gente for pensar no mainstream, sim, a gente vê muito menos, né? For olhar Disney, DreamWorks, Pixar e tal, você não vê. Mas se você olha para outros mercados e para animação independente, tá cheio de animação. Acho que até tem mais do que naquela época dos anos 90. Só fazendo um comentário Então, rápido, Selby, é, uma coisa que vale mencionar, legal, que eu acho legal, agora 2022 foi o ano que acho que foram mais de títulos grandes de stop motion. Acho que é, foram os melhores bem anos. Teve lembrado. 6 títulos de stop motion 6, esse ano, sabe? 6. Então, por exemplo, a animação digital acabou com stop motion. Não, ela acabou com uma ferramenta de stop motion que era usada para determinadas funções na produção cinematográfica. Você tem mais uma Mas isso questão de mercado aí do que é, necessariamente do uso da técnica. agora, significa que nós não temos animação stop motion, que não há? Não, pelo contrário, nós continuamos tendo muita força e nas escolas ainda se ensina fortemente ainda stop motion. Né? Então, isso ainda Sim. continua sendo uma técnica, né, muito explorada, muito usada, só que mudou, não é mais aquela função que era usada antes, a gente vê isso agora em outras, né? Mas é isso, a gente vai ter transformações do mundo do trabalho, vai ter transformações de técnica e estética também, mas eu não vejo com tanto catastrofismo assim do Sarajevo de não vai ter mais a trabalho de animador, que o computador vai fazer tudo o trabalho. Não, pode ser que o computador facilite. Ele deu até o exemplo da Toei, sei lá, talvez a inteligência artificial ela ajude, por exemplo, nessa produção louca que tem de séries animadas japonesas, que Deus da Toei, e você trabalhar talvez nos desenhos intermediários, né, nos intercaladores, intervaladores, enfim. Isso talvez a gente veja, mas eu não vejo ainda no curto e médio prazo uma produção tão boa ainda de full animation para personagens como ele diz que talvez daqui 5 anos aconteça. Eu acho que isso é um prazo muito curto, que pelo menos se a gente for pensar de uso de tecnologias de computação para animação, as coisas não foram tão rápidas assim, né? Então, mesmo essas animações que a gente está vendo hoje, né, com esses estilos e técnicas diferentes, demorou bem mais do que se previa, né? Se achava que ia ter uma variedade muito grande, talvez 10 anos, 15 anos antes, e a gente está vendo agora, né? Então, não sou tão catastrofista. A animação é otimista nesse sentido, sobre o uso da inteligência artificial. Será? Então, não, eu concordo com o que você falou, Selby. Mas eu acho que um ponto que vale bater na tecla é o seguinte: gente, tecnologia vai vir, quer você queira ou não, as ferramentas vão melhorar, quer você queira ou não. Óbvio que Baratear também, né? Porque vai ter isso concorrência vai também. baratear. Então, isso que é uma das coisas que eu vou chegar num ponto, eu não vou ser tão catastrófico, mas eu acho que tem um ponto de uma tensão muito forte, né, nesse caso. Isso se for caminhar do jeito que a gente está imaginando É, como vai também, né? Porque muita coisa pode mudar amanhã e a gente não está nem é como o sabendo o que vai acontecer, metaverso, né? né? Que há um ano atrás estava todo mundo e agora baixou a bola. Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, a questão que você falou agora do barateamento, barateamento, barateação, baratear os Barateamento. custos, É. os custos. Por exemplo, hoje, você usar essas plataformas que estão gerando as imagens, não estou nem falando específico de animação, né, mas a que gera ilustrações, o custo em si ele já é bem baixo. Tá? A maioria das plataformas cobram entre 4 e 5 centavos de dólar por imagem. E, dependendo de se você pagar um pacote de 30, 50 dólares por mês, você pode tirar o quanto de imagens você quiser. Então, é realmente um custo muito baixo. Né? E se você parar para analisar assim, vamos fazer história em quadrinho. Se você consegue chegar num tipo de estilo, porque essa é uma coisa também importante. Hoje as ferramentas, essas plataformas de inteligência artificial, elas têm um caráter muito mais abrangente. Eu vou chutar um exemplo aqui absurdo, mas, por exemplo, vem a Marvel
e fala assim: olha, OpenAI, Stability, tá aqui, tá aqui, eu vou passar para vocês, sei lá, 20, 30, 50 anos de estilo de desenho. Tá? Então, todo tipo de história eu vou digitar aqui e ele vai gerar nesse estilo. Né? Ou eu posso fazer uma alteração, criar uma ferramenta onde eu posso mudar o tamanho do traço, né, a grossura do traço, ou como ele finaliza. Quer dizer, você pode, com o tempo, customizar de uma maneira que você vai nem notar que aquilo não foi desenhado por uma pessoa. E Sim. eu digo isso numa questão de curto a médio prazo. Tá? Isso que eu estou falando não é nada. Por exemplo, a questão do metaverso, né, que a gente vai bater nessa questão do metaverso aqui, é uma coisa, às vezes, mais conceitual e tal. Não, isso é uma coisa que a tecnologia resolve, tem resolvido, a gente está discutindo justamente sobre isso, e pode resolver muito mais. Né? O fato também que acaba enganando muito hoje é o fato de como a tecnologia, às vezes, você coloca algum tipo de informação lá, ele gera uma imagem meio estranha, justamente o fato dela ser meio estranha te passa a sensação de ser algo mais cru, algo mais criado por um ser humano, que não é algo perfeito. Né? Então tem também toda essa questão de como a gente percebe essa arte, né? Coloca entre parênteses aqui, porque não dá para saber se dá para mencionar desse jeito ou não. Que aí eu levo para uma questão que eu também acho interessante, que é a questão dos direitos autorais. Né? No final das contas, quem que pode ser considerado o criador daquela imagem? A inteligência artificial, por lei nenhuma, pode. Não é um ser humano que está criando. Então, ela não é o dono. Então, quem é não só o dono da imagem, porque quando a gente fala de direitos autorais no Brasil, tá? Que é direito de autor, ou no caso dos Estados Unidos, que ele tem o que chama-se copyright, é isso, porque lá o foco não é no autor, mas na peça. Quem tem o direito daquela cópia. Né? Por isso que também tem muitos casos lá, a gente já mencionou casos aqui na animação, onde existe a briga de quem é que tem os. Não importa quem criou, é quem tem os direitos sobre aquela obra. Empresa. Né? Normalmente é a empresa, exatamente. Né? Então, quem é que é o direito? É a empresa que criou a inteligência artificial ou o cara que foi lá, digitou os termos e gerou a imagem? Né? Porque, afinal das contas, a plataforma pode ser uma ferramenta, no final das contas, pode se entender desse jeito, é tipo um lápis. Né? Então, um programa de desenho, ele está lá, você vê que a imagem foi gerada por ele, mas não foi ele que realmente gerou. Nesse caso, por mais que você tenha que colocar os termos, mas quem vai pegar aquelas informações e transformar naquela arte não é o autor. Né? Outra coisa, muito dos casos, principalmente se a gente for lidar com questão de imagens reais, né, de gerar fotos, vamos dizer assim, se você usar a referência de pessoas conhecidas, por exemplo, mas qualquer pessoa, mas vamos usar pessoas conhecidas como exemplo. Quem é que tem o direito sobre aquela. A pessoa tem o direito sobre sua própria imagem. Às vezes, a foto que foi usada lá dentro, o copyright dela é de outra pessoa. Sim. E essa imagem que gerou, essas pessoas teriam necessariamente direito sobre essa nova imagem, que é referência? Mas se eu olhar e copiar um desenho, o desenho pode ter o meu estilo. Né? Sim, mas a gente sabe muito bem, e quadrinhos especificamente tem vários exemplos disso, né? Onde a pessoa copia o estilo, copia o desenho, muda uma coisinha ou outra e fala, não, é meu. Onde você vê descaradamente que é uma cópia. Mas aí você vai entrar na discussão, onde que está o limite? Né? Onde está a linha ali que corta entre um e outro? Mas aí, se a gente for pensar, tem aquela discussão antiga. Stock footage dos desenhos Sim, tem animados os. antigos. Por exemplo, Sim, pegar são direito Hanna-Barbera, aberto. Né? Filmation. É da empresa. Uhum. Um artista fez aqueles cenários ou fez aquelas movimento daquele, como a gente vê com Flintstones, os Jetsons na Hanna-Barbera ou com o He-Man na Filmation. E sei lá, daqui 2, 3 anos, outra equipe vai lá e aproveita o trabalho do outro animador que tinha feito aquela animação. Quem que é o dono? É a empresa, né? Não é a pessoa que fez Então, a animação. mas Agora, o que pelos. pode mas eu acho que a saída do negócio, não sei se você Hum, vai por esse lado. hum. Talvez que a gente vai ver em negociação de contrato é o que a gente está vendo agora com os contratos de cessão de voz e imagem, como a gente está vendo agora com o James Earl Jones lá do Darth Vader, que ele cedeu os direitos de voz dele para uso em futuros filmes, ou do Bruce Willis, que está cedendo a imagem dele para outros filmes. Então, aí sim, porque aí é um direito do artista que fez um acordo, ele vai ganhar alguma coisa que a gente não sabe ainda Sim.
qual é o residual que ele vai ganhar em cima dessa Perfeito. Tem essa questão de residuais também, que é importante, porque se o cara tiver alguma obra lá dentro que foi base para essa nova imagem, ele também tem direito a residual? Sim, então. Como é que os contratos vão serem feitos Mas com eu isso? acho que a gente vai ver como que vão ser os futuros contratos a partir do que a gente está vendo com essas sessões de imagem e de voz, né? Uhum. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver outros artistas fazendo isso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, por exemplo, você pega imagens que às vezes a empresa usou, que já tinha copyright de outra pessoa e a pessoa não tem contrato. Como é que você Mas aí identifica? você Porque às fala vezes dos não dá para exemplos mais identificar. antigos, né? Mas aí você Não, fala não, dos... mas, não, mas por exemplo, o cara pode pegar um monte de foto hoje, por exemplo, da Scarlett Johansson. E ele cria são sim. imagens que não são, por exemplo, ele pega um monte de imagem que tem copyright, né? E coloca nessa plataforma. Óbvio que a foto que vai sair, a imagem que vai ser gerada, não é nenhuma daquelas. É uma O nova. computador ele vai aprender e fazer isso. Sim. Mas aí que tá. Ele não tinha direito de pegar aquela imagem e usar para esse fim. Sim. E outra, como é que você vai descobrir? Porque também tem um ponto que é o seguinte, que eu acho que isso vai acontecer bastante. Eu tenho 2 pontos e agora é indo para o lado um pouco mais engraçado, curioso, mas ao mesmo tempo que dá um pouco de preocupação. Que é justamente isso. Como é que você vai agora saber se aquilo realmente é uma, é uma imagem feita por um artista mesmo, ele pegou, pintou, ou foi gerada por inteligência artificial? Porque não dá como você saber. É que nem muita coisa não vai dar para saber mesmo. Exato. E eu já vi, usando como exemplo, eu já vi algumas pessoas que vieram para mim, né? Sabia, poxa, eu entendo um pouco essa questão de programas de 3D, né? Cinema 4D, Premiere, Maya. Tá? Aí você fala assim, Paulo, você consegue, por exemplo, quando você vê um efeito visual num filme, né? Um efeito digital num filme, você consegue saber que programa foi usado? Não. Não dá para saber. Principalmente que você vê uma imagem na tela, ele passou por tantos programas. Tem um programa que, às vezes, pode ser um só, às vezes pode ser um que modelou, o outro que foi feito para animação, outro que foi feito para renderização, sabe? Outro que foi feito para fazer o rig, sabe? Não tem como fazer. E desse negócio da imagem vai dar menos ainda. Né? Então, provavelmente eu acho que vai ter muitas questões de scam, né? Vai ser muita questão de gente que vai ser sacaneada, vai se vender como artista. Sim. E no final não é. Então se preparem psicologicamente para isso, porque isso já acontece meio hoje, o pessoal mesmo já copia quadro e vende, é leiloado por milhões, anos depois os caras vão descobrir que aquilo não é pintura real. Né? E outra também, e aí agora realmente que é aquelas coisas que só a maravilha da internet do ser humano faz. Né? Que nos últimos dias especificamente, e eu vi isso muito com gente que está em grupo de anime, tá? Que o pessoal está utilizando essas ferramentas de inteligência artificial para gerar imagens, e eles estão fazendo aquelas imagens que é o sonho molhado de muitos meninos, principalmente. Né? E tem algumas que estão gerando umas imagens, umas artes, né, tão boas, assim, com a qualidade, que parece pintura de artistas, sabe, muito bom, super bem definido e tal, que você fala assim, cara, vai sair coisas perturbadoras aí. Eu já vi uma outra imagem meio perturbadora, entendeu? Então, tudo bem, isso daí, cara, cada um faz o que quer, não machucando ninguém, não passando por cima de ninguém, vocês fiquem à vontade. Mas tem esses pontos. Mas eu acho que a questão principal, Selby, disso tudo, para mim, é que volta naquela questão do trabalho. Que aí eu vou martelar uma questão que eu falo assim, gente, o principal problema aqui é uma coisinha chamada capitalismo. Tá? Por quê? Como a gente falou, as ferramentas ficam cada vez mais baratas. As empresas, principalmente, elas vão pensar 2, 3, como elas já pensam hoje, tá? 2, 3, 5, 10 vezes para contratar um artista que, obviamente, vai ter um valor muito mais caro, em vez de contratar uma pessoa que só sabe chegar lá, digitar algumas palavras na plataforma e fazer muito dessa alteração, muito desse ajuste fino, ele conseguiria fazer por um valor muito mais baixo. Né? Isso eu até, desculpa falar isso, mas é que eu andei dando uma pesquisada sobre essa questão, que é a questão que o Marx já falava nas obras dele, que é a questão que é do valor mercado, que é a teoria do valor mercado. Né? Que um trabalho feito manual tem muito mais valor de que você começa a fazer trabalhos onde as ferramentas ajudam na entrega desse trabalho. Né? Então, isso com certeza, se continuar indo por essa maneira, vai ter uma queda no valor
da mão de obra. Principalmente porque vai ter muito desse trabalho que vai ser entregue, que não vai ser entregue por uma pessoa que entende de animação, que sabe animar. Uma pessoa, às vezes, pode ter um pouco dos conceitos e a ferramenta que ela vai ter em mãos, ela já vai poder resolver muito desses problemas. Né? Você pode entrar no mérito da questão do 2D, que eu comentei, né, desse exemplo da Toei, que, eu só vou precisar de 2 animadores que são top de linha para fazer os keyframes. A ferramenta vai resolver toda a intervalação e você pega e paga profissionais mais novos, onde eles precisam só fazer pequenos ajustes que depois vão ser aprovados ou não pelos key animators, né, pelos principais animadores. Isso com certeza vai baratear muito. E o mercado, por mais que a gente vê hoje que realmente é uma busca por conteúdo muito grande, o mercado em si é limitado. E quanto mais esse tipo de coisa vai acontecendo, ele vai limitando muito mais. Né? Então, obviamente, o preço vai cair. Tá? Isso não quer dizer, e é isso para deixar muito claro, tá? Isso é uma coisa que realmente me incomoda, tá? Mas, assim, isso não quer dizer que, olha, vou fazer assim, a partir de agora, todos os filmes top de linha da Disney só vão ser feitos por inteligência artificial. Não. Tá? Não sei se isso vai ser assim no futuro, porque, por exemplo, lembrando, né, usando ferramentas que impactam, principalmente o cinema, né, a gente pode lembrar do motion capture. Motion capture, o pessoal tinha esse medo também. Falar, vou pegar, a pessoa vai vestir a roupa, eu vou capturar o movimento dela, não preciso mais de animador. E a gente sabe que não é bem assim. Né? Principalmente quando você vai fazer trabalhos, óbvio, quer dizer que não tem produtos no mercado que são feitos só dessa maneira? Com certeza sim. Eu não sei, tá, o nível que eles fizeram isso, mas, por exemplo, eu olho uma série, já tem um tempo, mas uma série chamada Backyardigans. E, pelo amor de Deus, eu vejo aquilo basicamente, cara, me dá muita sensação do tipo, eles capturaram o movimento, colocaram em cima e mandar para frente. Eu não vejo nenhum tipo de refinamento naquilo ali. E, cara, Backyardigans, quantas temporadas foram feitas? Sabe? Então, assim, óbvio, e obviamente as ferramentas vão melhorando e eu acho que vai chegar no momento que você vai conseguir passar até enganado. Tá? Agora, quer dizer que, vamos dizer assim, a arte em si vai morrer? Não. Não. Por mais, como você mesmo falou, por mais que o CG tenha vindo aí, você tem espaço para o 2D. A gente tem ouvido falar, porque é um estilo, é uma ferramenta, né, uma técnica que a gente sempre fala para animação. Poxa, tá aí com... stop motion é mais lento, stop motion é mais caro, sabe? Ele toma mais tempo e normalmente não tem tanta demanda de mercado para ele. O streaming, de uma certa maneira, mostrou que dá para fazer. Você tem modelos de mercado para isso, sabe? Uma coisa que é interessante, antes de eu jogar para o Selby de novo, que acho que você já mencionou isso, Selby, que fala assim, muito essa questão da ferramenta também é aquele negócio, tudo impacta tudo. O modelo de negócio pode impactar a arte, o formato, eu já comentei isso em outros episódios, né? O formato que você vai exibir, seja no celular, seja na televisão, seja no avião, isso também impacta na produção, sabe? De como que você vai colocar aquele material no final, tá? E usando como exemplo tipos de conteúdo que não existiam até o YouTube aparecer. Eu uso como exemplo dois formatos, que o unboxing, que até aí, sabe, tudo bem, ainda assim é um conteúdo que você fala assim, pensa no passado, você fala assim, não, eu vou filmar uma pessoa abrindo um presente, e um monte de gente vai gostar disso. Tenta explicar isso, né? E como, por exemplo, na nossa época mesmo, né, Selby, assim, você fala assim, nossa, eu quero ganhar dinheiro jogando videogame. Ninguém ganhava dinheiro jogando videogame. E hoje o que mais tem é streamer, Twitch, YouTube, lives, né? Ana, que está nos ouvindo agora e que está também fazendo suas lives na Twitch. Pointless Chub, também vou deixar o link na descrição, porque eu acho que vale a pena. Ela fica lá jogando... cara, vou tentar lembrar do nome dos jogos agora. Acho que ela já jogou World of Warcraft. Porque esses jogos de jovem, assim, que eu não... jogos de jovem que eu não conheço. Eu até já entrei lá uma vez e falei assim, olha, quando você começar a fazer stream jogando Mario Kart, me chama. Porque eu sou jogo de velho, é minha praia. Né? Então, mas, por exemplo, o unboxing é um deles, e o outro, que esse é ainda mais bizarro, a meu ver, que são os vários vídeos de ASMR.
Tenta Explique o que é imaginar. isso. Ah, não, não. Você vai mesmo fazer eu explicar vídeo de SMR? Putz, grila. Olha, eu não vou conseguir explicar aqui. Procura ASMR no YouTube. Se você não quiser explicar, fica à vontade, cara. Porque Não. assim, então, procura lá. Que é aqueles vídeos que vocês já devem ter visto, onde fica a pessoa falando baixinho, sussurrando e fazendo barulhinho e batendo no microfone. Então, esse seria o SMR. Que você olha aquilo, que acho que tem até explicações, né, de como em alguns momentos o pessoal usa muito esse vídeo para fazer como se fosse reiki, né? Tem milhões de explicações. O lance é, quem que poderia imaginar? Você pega um vídeo de SMR e fala, não, vai ter um grande público para isso. E hoje, esses vídeos têm, as pessoas que fazem isso, eu já vi vários produtores de conteúdo no YouTube, tanto brasileiros, quanto americanos, quanto de outros países, eles têm milhões de seguidores. Os vídeos têm milhões de views. Né? Então é o tipo de coisa que você não consegue imaginar. Meu ponto é, toda essa melhoria nessas ferramentas, que tipo de conteúdo ele vai facilitar? Né? A gente está vendo conteúdo sendo feito onde o próprio YouTube ele melhorou, na verdade, ele criou a possibilidade da pessoa viver desse tipo de conteúdo. Né? Onde o TikTok hoje está lançando um monte ele basicamente ele tenta validar, ele consegue validar de uma certa maneira, eu estou sendo um pouco, precisaria pensar um pouco mais para ver se tem embasamento isso que eu estou falando, mas, por exemplo, esses canais, né, YouTube e TikTok, de uma certa maneira eles conseguem achar um modelo de negócio para curtas. É uma coisa que a gente sempre teve problema na área do audiovisual, né? Você consegue vender filme, fazer plataforma de filme, agora fazer plataforma de curta. Agora, no YouTube você consegue subir lá, se você conseguir montar uma base bacana, você tem lá todo um processo e que remunera. Se é suficiente ou não, é outra história. Tá? Isso a gente pode entrar em discussão. Para o TikTok, você sabe que eles ainda não remuneram direito, estão tentando fazer um esquema que cada vez que eu leio mais sobre isso complica um pouco. Tá? Mas, então tem esses pontos. Tem esse problema da precarização do trabalho, que eu acho que é o principal. Mas assim, gente, a gente tem uma história de mais de 100 anos, falando especificamente do audiovisual, tá? Onde tem essa questão. Eu acho legal trazer essa discussão simplesmente para fazer assim. Comecem a se preparar, comecem a estudar. Quem gosta de programação começa a correr atrás disso, porque é um movimento que não tem volta. Tá? Vai continuar existindo os filmes animados como a gente conhece hoje. Provavelmente novas técnicas vão surgir, novas ferramentas vão surgir. Tá? Mas desse movimento, capitalismo, concentração de renda, tem que tomar cuidado, tem que ficar preparado, porque o mercado vai ser mexido com isso. O que eu acho é que... Não, eu vou terminar falando que eu pedi aqui para a nossa produtora Ana, ela vai providenciar isso aí nas próximas semanas, vamos ver aqui, a gente vai criar uma versão da animação para o YouTube com o Paulo sussurrando as notícias da animação. Eu acho que isso aí vai ser um estouro de audiência. Acho que esse vai dar certo. Esse aí vai dar... Vamos ter uns 10 mil ouvintes assim por vídeo. Você não ameaça que se a gente pega e faz um negócio desse mesmo, o algoritmo do YouTube pega isso e aí ferrou. Aí vai todo mundo, não sou só eu, você também, sabe, vai ter que ficar sussurrando no microfone. A Ana falou que é igual ao final do Honest Traders, vamos fazer isso. Ai, meu vai Deus ser 10 minutos do Paulo sussurrando as notícias de animação, vai dar uns 10 mil. Pode apostar, vai dar uns 10 mil views. O pior é que eu não duvido. É isso que eu tô falando. Eu tô rindo aqui, mas eu tô rindo mais nervoso do que qualquer outra coisa. Mas é isso. Animação sussurrando, vai ser uma nova versão de corte. Mas e aí, sabe? Quer finalizar? Não, já finalizei. Não. Tá. Então, é isso, gente. Vamos ver como é que vai andar nos próximos meses aí, mas já aproveitem, né? Usa esse episódio da animação como ponto de partida e comece a pesquisar, porque realmente está, pelo menos as imagens, falando da parte de ilustração, eu estou vendo umas imagens que são um absurdo. Um absurdo. Não tem como você falar que não foi uma pessoa que pintou aquilo. Um artista muito bom, e às vezes um artista, você pode ver, né, artes super bem claras, né, nos traços dos personagens e tudo mais, e tem outras que, como eu dei os exemplos do Dave McKean, do Sienkiewicz, que parecem artes pintadas, sabe, que são realmente impressionantes. Então, vamos ficar em cima, porque tem ainda muito mais coisa para acontecer nesse processo.